No episódio de hoje, nós vamos mexer com a sua cabeça. Quando você terminar esse episódio, você vai compartilhar ele, vai comentar, vai divulgá-lo. Quando eu fizer assim... Não funciona muito bem. Leandro, como é que é essa história? Hipnose não funciona assim, não? Leandro, tudo bem? Tudo ótimo. Se funcionasse assim, eu não precisava mais trabalhar na vida, né? A gente está recebendo hoje aqui Leandro Silva, ele que é hipnoterapeuta, é isso? Exatamente. É um assunto muito massa. Assim, eu me interesso muito por esses assuntos porque eu cresci vendo o Programa Livre e com o Fábio Puentes... fazendo a galera comer cebola, achando que era chocolate. Exato. É isso mesmo, Leandro? É isso também, não é só isso. O grande problema é que ficou muito difundido essa parte do entretenimento, a brincadeira e tal. Mas e deixando claro que são duas coisas diferentes, né? Hipnose é uma ferramenta da hipnoterapia, né? Mas como você começou a falar de hipnose, a gente fala um pouquinho disso. Fala. Então, isso é só uma das partes da hipnose. Hipnose é interessante pelo seguinte: quando você fala em hipnose, as pessoas só têm dois pensamentos. Ou é tudo mentira ou é tudo verdade. Ninguém quer o meio termo ali. Não existe meio termo. Então, já começa por aí. E as duas coisas, nessa visão comum, no senso comum, estão erradas. Né? No senso comum, mas o que é tudo verdade está certo. Mas eu explico por quê. É tudo mentira, porque quem diz que é tudo mentira, basta pesquisar com um pouco de afinco, né? Porque tem vários trabalhos científicos mostrando a veracidade, a funcionalidade e os benefícios da hipnose. Basta pesquisar sem muito ceticismo, né? Porque senão não adianta de nada. Porque, entenda, hipnose não é nada místico. Não é nada de outro planeta, não é nada... Batata frita. Quando eu falo batata frita, imediatamente, o que vem na sua cabeça? Batata frita. Vem a imagem da batata frita, Sim. não é isso? Você precisou se concentrar para isso? Não. Se precisou dormir ou foi abduzido de alguma forma? Não. Isso é hipnose. Porque hipnose é uma capacidade de todo ser humano, que é seguir instruções e imaginar. Ponto. Isso é hipnose. A técnica da hipnose vai pegar esse pensamento, vai pegar esse fragmento de pensamento e vai expandir ele dentro das suas memórias. E eu explico de que maneira é. Quando eu falo batata frita, por exemplo, isso pode ser qualquer coisa. Daí depois a gente vai até para essa história da cebola. Mas vamos partir da cebola e do chocolate que você falou? Sim, sim. Quando eu falo cebola, imediatamente vem da sua cabeça a imagem da cebola, né? E de quem está nos assistindo, enfim. Você seria capaz agora, isso é hipnose, né? Você seria capaz agora de sentir o gosto da cebola na sua boca? Se eu me concentrar, talvez. Talvez, né? Talvez. Mas, se você fechar os olhos e eu colocar duas verduras, então eu colocar uma cebola e um chocolate, digamos, para você morder. Você não vai identificar qual é o sabor? Sim. Pronto. O gosto da cebola, você já tem um registro na sua cabeça, certo? Se fosse uma outra fruta ou outra verdura que você não conhecesse, você ia mastigar, mas não identificar o que é aquilo, certo? Então seria impossível você trazer para a sua memória. Então, o gosto da cebola já está na sua mente, você já sabe o que é, certo? Então a técnica da hipnose vai fazer com que você traga todas as referências que você tem, seja de cebola, seja de chocolate, seja de bebida, seja de tudo que está na sua cabeça, vai trazer para a sua consciência, com todas as informações que você tem a respeito. Então, por exemplo, quando o cara chega na TV e faz assim, dá uma cebola para você comer e achar que é um chocolate, por exemplo. Na TV, ele põe ainda uma cebola, mas não precisa nem daquela cebola. Aquilo ali é só a imagem. Mas você ninguém vai segurar uma cebola assim, né? Então, quando você pensa, você vai dimensionar a cebola. Você não sabe a dimensão da cebola? Quando você faz um movimento, você só vai tornar aquilo real em algumas partes do seu cérebro. Aproveitando esse mote, assim, já encaixando uma pergunta que eu sempre tive curiosidade de saber.
É difícil a pessoa que está sendo hipnotizada ela aderir a essa ideia, a esses comandos que são dados. Ela tem que se permitir a isso ou cabe de fato ao hipnólogo ele fazer esse movimento, ativar esses comandos? Entendi. Só existem duas possibilidades. Como eu te falei, hipnose é uma característica natural, certo? É só você seguir instruções e imaginar. Ponto. A técnica vai ampliar as informações, o acesso a essas informações que você já tem na cabeça. Só existem duas possibilidades de uma pessoa não ser hipnotizada. Primeiro, se ela não entender o que você está falando, porque você está falando um outro idioma ou porque ela tem algum tipo de demência e que não entende, né? Algum tipo de problema cognitivo. E a segunda possibilidade é se ela não quiser. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Não sou eu que tenho um poder. Eu vou conduzir você a localizar essa informação que já está na sua cabeça. E aí, voltando para a gente fechar para amarrar essa explicação, então as pessoas acham que hipnose ou é tudo mentira ou é tudo verdade. Se fosse tudo mentira que falam, dizer que isso é charlatanismo, não sei o que, então não está errado, é de quem não pesquisa. Quando o cara acha que é tudo verdade, no senso comum essa verdade é que vai dominar, vai invadir minha mente, vai me fazer tomar decisões, atitudes que eu não queira, também é tudo mentira. Né? E aí eu lhe pergunto, você é da área de jornalismo, não é isso? Pronto. Algum momento na sua vida, isso é um desafio para quem está nos assistindo também, eu estou dando um prêmio de R$5.000, fica o desafio. Se você ou se alguém na vida inteira já viu em algum jornal, em alguma matéria de Globo Repórter, seja lá o que for, dizer que alguém cometeu algum delito ou que sofreu algum tipo de crime ou de atentado porque foi hipnotizado ou porque hipnotizou alguém, eu pago R$5.000. Porque isso não existe. Você já viu alguma vez na sua vida? Pois é. Tu entende como as pessoas elas compram certas explicações do nada? E aí eu pergunto, e aí eu já quebro o medo que a pessoa tem. Pô, é verdade, eu nunca vi. E de onde você chegou a essa conclusão de que hipnose ou é tudo mentira ou é tudo verdade? O cara, no filme. Pô, será que você realmente acredita em tudo que aparece nos filmes? Né? Então, já quebrando essa primeira parte, então não é nada perigoso, né? Não é nada sobrenatural e também não é mentira. É uma capacidade de todo ser humano. Como seria isso? Você não tem o seu notebook, o seu computador? Você acessa ativamente as informações do seu computador. Então, você quer acessar uma pasta, você quer acessar uma música, um arquivo, você não vai, tal arquivo, pronto. A técnica da hipnose vai fazer com que você acesse ativamente o conteúdo que está na sua cabeça. Só isso. E como a nossa cabeça, existe uma diferença entre memória e lembrança, certo? Memória é tudo que você viveu na sua vida de 3 meses de idade, na barriga da sua mãe até hoje. Está tudo na sua cabeça em forma de memória. Lembrança é o que você traz para a consciência. Então, quando eu falei para você batata frita, a batata frita, o registro estava na sua cabeça. Quando eu falo batata frita, isso vem para a sua lembrança. Estava na sua memória e veio para a sua lembrança. Você tomou consciência de que você tem esse registro. Entendeu? Se eu falar para você, por exemplo, você falou cebola, imediatamente você não pensa na cebola, isso é hipnose. Chocolate, imediatamente vem, isso é hipnose, certo? É seguir instruções e lembrar. Se eu falar para você, por exemplo, Dadário 09, deu tela azul, né? Foi. Pronto. Pã. Exatamente. Entende? Porque você não sabe o que é Dadário 09, você não faz a menor ideia do que é. Então, Dadário 09 é uma marca de corda de guitarra. 09 é a espessura, Dadário é o fabricante. Entende? Agora, quando eu falar, você pode até não pensar numa corda, mas você vai buscar na sua cabeça referência. Eu falei guitarra, você vai pensar na guitarra, a guitarra que você tem referência. É porque eu só uso NIG, aí eu não sabia. Pronto. Boa. Mas tu entendeu? Então, é isso assim. Então, a hipnose é simplesmente a característica de você localizar ativamente o conteúdo que já está na sua cabeça, né? E eu esqueci o nome dele. Jackson, pronto. E Jackson falou uma coisa interessante quando a gente estava no bastidor aqui, que ele foi hipnotizado por um dentista, né? Entre diversos benefícios da hipnose, e isso eu não falei nem da hipnoterapia ainda estou na hipnose.
Ano passado, foi ano passado, eu participei de uma feira de tatuagem. O que eu fui fazer lá? Eu fui hipnotizar pessoas no meio da feira, com a técnica da hipnose. Na verdade, fui divulgar um curso de hipnose para anestesia e analgesia. Então, com a hipnose é possível você anestesiar qualquer parte do corpo e a pessoa não sentir dor naquela parte. Entende? Então, eu hipnotizava a galera lá no meio da feira, né? E você fazia tatuagem sem sentir dor. Isso é uma técnica usada, como o Jackson falou, por médicos, por dentistas. E o meu curso ele é para pessoal de saúde, pessoal de estética. Então, você fazer tatuagem, fazer procedimento estético, né, depilação, tudo, sem usar nenhum tipo de procedimento químico. Cara, que massa. É sensacional. Mas não é nada do outro mundo. Por quê? Já aconteceu com você de você levar uma pancada e só tomar consciência disso depois? Sim. É isso. O contato houve, a informação neuronal, ela chegou no processamento que é aqui no nosso cérebro. Mas naquele momento, o seu cérebro escolheu prestar atenção em outra coisa. Tanto que a gente vê alguns vídeos de pessoas que são estimuladas a isso, as pessoas colocam braços de borracha como se fosse o dela, colocam nela, batem no braço e ela sente a dor. Sente a dor, exatamente. Porque sabe por quê? Isso é interessante você falar. Sabe por quê? Quando a gente está em lugar alto e que olha para baixo, a gente fica meio tonto? Uhum. Porque é uma desordem cognitiva. Porque você está num lugar estável. Então, o seu corpo manda informação de que você está seguro. Mas quando você olha para baixo e vê a altura, manda uma outra informação que você está em perigo. Então, essa tontura é exatamente esse desencontro de informação. Como é que eu estou em perigo, mas estou estável? Entendeu? Até porque, assim, também tem a diferença, né? A gente está acostumado a olhar para o chão e tem uma distância... a gente já pré-concebida. E quando você vai para um lugar mais alto, a distância é um pouco maior, a profundidade é maior, tudo isso influencia, né? Então, essa história aqui, essa que você falou da mão de borracha, isso foi até uma pegadinha que o cara fez. Sim, sim. Né? Isso é um estudo científico. Que é exatamente, a nossa cabeça não tem diferença entre imaginação e realidade. Então, a partir do momento que você está vendo ali para o seu subconsciente, aquilo ali é teu braço. E você vai sentir aquilo ali. Entendeu? Porque o nosso corpo, a única função do nosso corpo é receber informações e devolver reações. Todo o processamento é cerebral. Tanto que o nosso cérebro é dividido em áreas. Então tem uma área que é só para visão, outra área que é só para movimento, outra área que é para visão, outra, entende? Cada parte funciona de um jeito. E o estímulo vem, aqui é o processamento e o estímulo volta. E o que a hipnose faz é encurtar esse caminho do estímulo e tudo aqui no processamento. E ela devolve já com a reação. Isso só é hipnose. Isso agora para hipnoterapia. Como é que é isso? Qual a diferença entre um e outro? Pronto. A hipnose é uma das ferramentas da hipnoterapia. Então, a hipnoterapia que eu utilizo, a formação que eu fiz, nós temos várias ferramentas. Então, a hipnose é uma ferramenta. Né? Então, ferramenta da hipnose, ferramentas de psicanálise, ferramentas de psicodrama, ferramentas de PNL, ferramentas de neurociência. Então, um grupo de ferramentas para que a gente possa fazer o tratamento. E a hipnoterapia, ela tem 3 pilares. Ela é segura, ela é eficaz e é um tratamento breve. Né? Por que ela é segura? Porque a hipnoterapia não usa nenhum tipo, nem de procedimento invasivo, né? Nem nenhum tipo de medicamento, nenhuma química, nem nada. Né? E ela não tem nenhuma contraindicação e nenhum efeito colateral. Nada vai acontecer de ruim com você. Ponto. Então ela é segura em todos os aspectos. Né? É diferente, não demonizando a medicação. As medicações são necessárias, mas com o uso correto, assim. Mas toda medicação tem um efeito colateral. Né? A cirurgia ela tem lá, e a hipnoterapia não tem nenhum tipo de efeito colateral, nada. Então, por isso que ela é extremamente segura. Né? Ela é eficaz porque ela vai na causa do problema.
E aí daqui a pouquinho eu explico qual é essa causa do problema, né? Então a hipnoterapia é segura, porque não tem efeito colateral, nem procedimento invasivo, nada. Ela é eficaz porque ela vai na causa do problema e ela é uma terapia breve. Por quê? Diferente das terapias que eu posso dizer tradicionais, né? E você não precisa fazer uma consulta recorrente, né? Então a hipnoterapia, 90% dos clientes, eles ficam livres dos sintomas em uma única sessão. Uma sessão. Inclusive, na minha divulgação, eu nem falo mais dessa forma. Porque o cara vai chegar e vai dizer assim, como é que eu tenho depressão há tantos anos, ou como é que eu tenho insônia, não durmo, não sei o quê, eu tenho fibromialgia, e esse cara está dizendo que eu vou ficar livre dos sintomas em uma sessão. Então, isso eu explico na avaliação. Na divulgação, eu explico da seguinte forma. O tratamento dura entre 5 a 6 meses. Nesse lapso temporal, você vai fazer a primeira sessão. Se precisar de uma segunda, você faz 90 dias depois. Se precisar uma terceira, você vai fazer 90 dias depois da segunda. Eu nunca atendi ninguém 3 vezes. 90% na primeira sessão já ficam livres dos sintomas. E eu já explico, né, a sintomatologia. Esses outros 10%, alguns, digamos lá, desse restante, mais ou menos 6 ou 8% precisam da segunda sessão, e esse restante, num total de 2, 3%, são pessoas que, de repente, não se identificaram com essa terapia ou que não se permitiram fazer o tratamento por uma série de questões. Ser terapeuta ganhar dinheiro assim deve ser complicado, né? Como assim? Porque são poucas as sessões que você faz com o cara paciente. Mas aí é que está o lance, entendeu? Mas, por isso que a nossa cobrança, ela não isso a metodologia pelo tratamento. É pelo tratamento. E eu quero que o cara não volte mais nunca. Eu estudo muito para ele não voltar mais. Por quê? Quanto mais rápido aquela pessoa ficar livre daquela dor dela, ela vai aproveitar a vida, pô. Entende? E ela serve não só para dor, mas serve para que outros tipos de sintomas assim que você consegue identificar que é possível serem tratados com essa técnica? Isso é uma ótima pergunta. E aí eu vou explicar. Vários adoecimentos que são considerados pela medicina tradicional como doença, eles não são doença. Eles são sintoma. Né? Então, dessas doenças que são sintomas, eu vou relacionar aqui agora e depois eu explico qual o fio em comum que todas elas têm. Então, doenças que não são doenças são sintomas. Eu posso elencar aqui depressão, crise de ansiedade, fobias, insônia, bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Sim. Você trinca os dentes ali, isso, acorda, né? Bruxismo, fibromialgia, disfunções sexuais de toda a ordem, né? Insônia, compulsão alimentar, compulsão para o trabalho, compulsão por sexo, por cigarro, por bebida, todo tipo de compulsão, todo tipo de vício, né? Que é a compulsão, é o vício, alergias, intolerância a glúten, lactose, até questões, cara, de personalidade. Por exemplo, sabe uma pessoa, aquele povo que é tão bonzinho que é besta, que não sabe dizer não, que está o tempo inteiro calado e aceitando tudo, pronto. E o oposto disso é o cara que é bruto, que quer bater em todo mundo, que só sabe brigar, que está o tempo inteiro nervoso, pronto. É o passivo e o ativo, né? Exatamente. Então, isso são características que são sintomas. Né? E para começar a explicar por que isso é sintoma, o ser humano, preste atenção no animal. O animal, se ele se sentir acuado, qualquer bicho, ele só tem 3 reações. Ou ele lhe ataca, ou ele paralisa, ou ele foge. Então são as 3 reações. Sim. Ao medo e a quando você se sente coagido. Pronto. Aí você pega aí, nós somos animais, a nossa essência é animal, né? E o nosso cérebro é um cérebro antigo. O nosso cérebro não evoluiu. Então, o ser humano ele só precisa existir. Então, tudo que acontece no nosso corpo era para preservar a nossa existência. Ponto.
O prazer e as frustrações, elas vêm depois. Né? Então, o nosso corpo trabalha só para a gente existir. Não morrer. Não morrer, entende? Então, comer, dormir e procriar. Ponto. Tudo o resto a gente é foi brinde. criando as coisas aí, os boletos da vida e por aí vai. O boleto da vida é invenção nossa. É desnecessário, entendeu? Então, partindo desse princípio, né, de que as 3 reações ao medo, elas são apenas luta, paralisar ou fuga, certo? O nosso corpo, sabiamente construído, nós temos o nosso sistema nervoso, né? Então, nós temos o nosso sistema nervoso somático e autônomo, né? O somático é o que a gente interage com ele, né? O autônomo é que a gente não controla, né? Então, dentro do nosso sistema nervoso autônomo, eu tenho a subdivisão do simpático e o parasimpático, né? Eles, a grosso modo, eles trabalham em oposição. Então, a gente faz uma brincadeira que o simpático ativa e o parasimpático é o que trava, né? Então, essa brincadeira. Então, imagine, e você que está nos assistindo, imagina a seguinte situação. Você está na sua casa, ou estamos aqui no estúdio, e de repente, ou aqui o prédio treme, ou tem uma explosão muito grande, ou entra alguém armado, ou um animal, qualquer coisa que ponha a nossa vida em risco. Sem que você controle, que perceba, ou sem a sua menor interferência, o seu corpo começa a se preparar para você reagir a isso. Então, o sangue sai do rosto, você fica pálido, né? O sangue sai aqui dessa região do abdômen e tal. Então, é aquela história, caguei de medo, porque você em risco não tem que pensar em fazer nada, você só vai correr, né? Seu coração começa a bater mais forte, pupila dilata, a pressão aumenta, né? O sangue começa a circular com muito mais velocidade. O corpo reage, né? O corpo ele vai se preparar para que você tome uma decisão, para que você ocorra ou ataque aquilo ali, certo? Pronto. Isso é um movimento normal. Isso em linguagem técnica, é um trauma. Aconteceu aquilo, desregulou, certo? Depois que essa cena passa, isso é para voltar ao normal. É para regular, que é o que a gente chama de homeostase. Em alguns casos, né, isso não volta. Isso vai ficar desregulado. É como se tivesse o teu sistema nervoso de defesa ativado o tempo inteiro. Isso fica durante quanto tempo? Isso fica para uma vida inteira. Caramba. Porque... E aí é onde entra a sintomatologia que eu falei. Então, por exemplo, o que é uma depressão? É uma tristeza que não se justifica. Entende? É uma sensação de angústia que você não sabe por quê. O que é uma crise de ansiedade? Do nada, eu comecei a coração ficar batendo mais forte e eu senti medo, não é assim que acontece? Do nada eu travei, isso não é uma crise de ansiedade? Percebe que são exatamente essas características do nosso sistema nervoso autônomo. A pessoa que sente uma angústia e começa a ter compulsão. Sabe gente que fez bariátrica e engorda novamente? Sim. Pronto. Ou fez bariátrica e começa a ter... Comprar demais, por exemplo. Outro vício. Entende? Então, é uma angústia que ela não resolve. Lembra que eu falei aqui que se você está numa situação de risco, você fica hiperativado e você não dorme? É insônia. Entendeu? Lembra que eu falei de bruxismo? Quando a gente está tenso por uma situação real, não trava os dentes? Bruxismo não é travar os dentes? Quando a gente está tenso numa situação real, o nosso corpo não fica todo tensionado, todo comprimido? Fibromialgia. É uma dor generalizada no corpo. Começa a ficar claro agora? Então, os tratamentos que as pessoas fazem é para o sintoma. Se a medicação, se o fármaco resolvesse, ninguém tinha problema. Entende? Porque imagine que são 3 etapas. A traumatização, que é a demanda, os hábitos que a pessoa criou em decorrência dessa demanda e as consequências dos hábitos. O fármaco, ele vai agir aqui na consequência. Então a pessoa toma remédio para dormir, ela toma remédio para parar a dor, ela bota uma pecinha para diminuir o bruxismo, ela toma remédio e tal. O fármaco está na consequência.
Você vai em alguns tipos de tratamento, como... e não estou dizendo que remédio é ruim, não. Né? Mas ele precisa... Você não pode tomar remédio para a vida toda, salvo algumas questões que são fisiológicas de fato, não tem como. Mas a maioria das doenças não precisa tomar remédio. Você não precisa tomar remédio para dormir a vida toda. Não faz sentido. Né? Então o fármaco opera aqui. As terapias tradicionais, que é a psicologia e todas as psicoterapias, elas atuam aqui no hábito. Não é que elas sejam ruins ou ineficazes, não. É porque elas vão atuar... E eu faço uma pergunta para você. O que manda na nossa vida? É o que a gente pensa ou o que a gente sente? Normalmente o que a gente sente, né? Ou Isso. não? É o que a gente sente. Porque se fosse o que a gente pensasse, ninguém tinha problema. Era muito fácil. Baixava, virar a chave e dá tudo certo. Bastava pensar e tá tudo certo. Por isso que, me desculpem os coaches que estiverem assistindo, o coach é uma coisa bacana, mas em certo momento é um desserviço. Porque ele coloca como se todo mundo pudesse tudo. E não é assim. Vai dizer para uma pessoa que tem medo de barata. Para a gente, para quem não tem medo, parece ser uma coisa ridícula. Mas a pessoa ela não controla. Ela vai fugir loucamente, pô. Entende? Para uma pessoa que tem fobia, vai dizer para eu atendi gente que tinha medo de elevador. Muita gente tem medo de elevador, claustrofobia. Vai dizer para uma pessoa dessa, vai lá, seja seu elevador. Não tenha medo. Yes! Não vai, velho. Teve um amigo nosso aqui que uma vez foi querer tratar um trauma desse com outro colega, começou a pular no elevador, pronto. O rapaz se agarrou e não conseguia... Esse rapaz aqui, que vocês estão vendo, lógico. Sim. Aí tinha um colega nosso que entrou no elevador já dizendo que tinha medo. Aí eu fiz a brincadeira e falei assim, Jackson, não foi aqui que a gente veio semana passada, estavam trocando os cabos, pronto. Aí o medo Acabou. já imperou. Não. Aí Jackson, não, pô, tá bom. Aí começou a pular. Matou pronto. o cara, aí ele, e o cabo quase 1,90 m, pensa, o cara ficou desse tamanhinho. Não, acabou, cara. Acabou. Você destruiu ele ali pro resto da vida. E é interessante isso, porque nesse caso dele... A angústia que ele sente foi traduzida no medo, na claustrofobia. E aí, no caso, o medo, ele dessa forma você consegue, não sei se é tratar ou curar, ou como é que a gente se refere a isso? É tratar, porque entenda, a angústia que esse teu amigo tem, ela no caso dele, ela se converte em medo. Mas do mesmo jeito que ele tem essa angústia, em outra pessoa vai se projetar como depressão, em outra como vício, entende? Então o medo não é o problema. E provavelmente o medo que ele tem não tem nada a ver, a causa do medo dele não tem nada a ver com o elevador, com lugar fechado. Possivelmente nunca aconteceu nada que tenha causado trauma naquele ambiente especificamente. Nada. A nossa cabeça ela faz associações que são imprevisíveis. E tem como a gente entender isso? Tem. Assim, por exemplo, assim, aquilo foi que me causou o trauma? Não, é mais difícil. Não faz. Porque não existe uma lógica. Entenda, não é A mais B igual a C. Não existe. Por isso que a hipnoterapia ela vai identificar a causa. E aí, para finalizar aquela explicação, o fármaco vai tratar da consequência, né? As terapias tradicionais, por isso que eu perguntei a você, o que manda na nossa vida é o que você pensa ou o que você sente. Se fosse o que pensasse, não tinha jeito. E, recapitulando para a gente finalizar essa explicação, o coach faz esse serviço, porque coloca todo mundo no mesmo nível, querer é poder, vai lá, e não é assim, não é? Então, isso é o hábito. E quando você vai para uma terapia tradicional, por mais que você fale, por mais que você tenha consciência do seu problema, isso não vai fazer você resolver o problema. Então, isso está aqui no âmbito do hábito. Entende? O que a hipnoterapia faz é isso aqui. O que causou o problema que gerou o teu hábito, e o hábito vai gerar consequências, né? Então, nas minhas palestras eu cito 2 casos, né? Em um dos casos, só para que a gente entenda como isso se dá, e em cada pessoa vai acontecer de uma maneira totalmente inusitada. Eu costumo dizer que nos meus atendimentos eu puxo uma pena e sai uma galinha. Eu nunca sei o que vai acontecer, porque cada pessoa... não é o que acontece com a pessoa, então não é um fato traumático, é como aquela pessoa entendeu o que aconteceu com ela, né? Então, para dar um exemplo aqui, para que a gente possa entender melhor, eu atendi uma menina que ela tinha prisão de ventre. Então ela foi para tudo que você imaginar, de médico, fez exame, fez tudo, e não tinha jeito, não tinha jeito.
Quando veio para a terapia, e detalhe, a prisão de ventre, como todos esses adoecimentos que eu disse que são sintomas, não são doença, eles são apenas uma das várias coisas que estão ali correlatas, entendeu? No caso dela, ela tinha prisão de ventre, então, consequentemente, a relação dela com comida era conflituosa, porque ela não podia comer qualquer coisa e tinha que ter cuidado com o que comia, então era agonia, mas ela tinha algumas questões, se sentia angustiada em alguns momentos, entendeu? Com algumas pessoas, em algumas datas, e em alguns momentos era até uma pessoa meio bruta e tal. Só que a gente só vai atentar para o que socialmente é mais condenável, digamos, né? O que você sente aqui dentro, que você não fica com você, e você acha que aquilo é personalidade. Na terapia dela, a gente, com a técnica da hipnose, né, só para fazer esse link, a gente vai localizar uma memória que já está na sua cabeça. Mas como nós agimos no automático o tempo inteiro, por exemplo, qual a cor que você mais gosta? Laranja. Por quê? Não sabe. Não sei. Simplesmente gosta. É. Qual a comida que você mais gosta? Rapaz, arroz, feijão... Pronto. Por quê? Não Talvez precisa a saber. textura é... Entendeu? A gente só precisa viver. Então, a automação, ela é necessária para que a gente... Porque pensar dá trabalho e demanda energia do corpo. Como a gente quer sobreviver e poupar energia, não precisa pensar, você simplesmente faz no automático, né? E essa automação não é só para a parte de movimentos e tal, é também para a parte emocional. Então, a menina gerou uma automação, como todo mundo, automação emocional, de travar ali, de não ir no banheiro e a prisão de ventre. Essa menina, ela tinha sido abusada pelo pai aos 2 anos de idade no banheiro. E ela não lembrava disso. Não vai lembrar, por quê? A emoção que ela sentiu foi uma emoção negativa. E como você descobriu? Então, porque isso está na cabeça dela de alguma forma. Então, como eu falei, a gente não usa várias técnicas na hipnoterapia. Não existe, primeira coisa, tudo que acontece no nosso corpo é para o nosso bem. Tudo, ponto. Medo, vergonha, procrastinação, raiva, tudo é para o nosso bem, certo? Porque a emoção, ela não existe emoção boa ou ruim. A emoção é para lhe proteger. Boa para... e ruim é uma coisa que a gente criou, um conceito que nós criamos, Isso, né? não, mas ela causa um desconforto, né? Ou ela causa uma sensação prazerosa, ponto, né? Mas ela vai funcionar. A emoção é para te avisar que alguma coisa não está indo bem. Então, a emoção, ela tem valência positiva e negativa, né? E tem amplitude. Valência negativa é de alta amplitude, então é dor, raiva, medo. De baixa amplitude é tristeza, é procrastinação, é certo tipo de fobia, entendeu? Do mesmo jeito aqui para as coisas boas. Naquele momento do abuso, ela sentiu uma emoção negativa. Talvez até naquele momento da infância ela não sabia o que era, mas aquela cena, aquele fato ficou registrado, que aquilo fica gravado. No momento que a pessoa cresce e começa a entender o mundo, começa a ter um conflito na cabeça dela. Pô, isso aconteceu comigo, mas foi meu pai que fez. E como é que é uma pessoa que eu amo? E essas conjecturas ficam acontecendo na sua cabeça sem que você perceba. Então, automaticamente, sem que ela comande, para que ela se proteja, o subconsciente dela disse: eu não vou no banheiro, porque o banheiro se tornou um lugar de perigo. E aí ele trava ir no banheiro. Entende? Caramba. É assim. E perceba que o que eu faço é resolver essa fragmentação. É destravar isso aí. É destravar, mas isso, perceba que a pessoa ela fica presa num momento muito pequeno da vida dela. E aquele momento de achar que aquilo é uma coisa negativa e ruim vai pautar a vida dela para sempre. Em outros comportamentos. Em todos os comportamentos. É como se fosse um mal entendido ali, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo, porque, e aí voltando para justificar, né, os 3 pilares da hipnoterapia, que é segurança, eficácia e rapidez. Por que dessa eficácia? Imagine que você vai num lugar com certa frequência, numa faculdade, num bar, no trabalho, seja lá onde for. Você vai ali e tem uma pessoa que você não tem intimidade, você sabe quem é, né?
Digamos que essa pessoa seja barbuda e careca para a gente ter traços marcantes. Você vai chegando um dia lá, essa pessoa vem, esbarra em você, você se estabaca todo no chão e essa pessoa vai embora. Você quebra seu óculos, você quebra e fica todo ferrado. E o cara vai embora. O que vai acontecer com você daí para frente, toda vez que você pensar nessa pessoa ou lembrar dessa cena? Digamos que você estava lá de boa, né? Você estava, apreciando, eita, pintar aqui, você estava bem e tal. Naquele momento, várias coisas estavam acontecendo, certo? Mas o cara te derrubou. E você ficou puto, ficou com raiva. E toda vez que você pensar nesse cara agora, não vai dar um desconforto em você? Ou quando você pensar nesse local, toda vez que você voltar lá, a esse local, você não vai ficar ligado, e não vai dar um desconforto? Ou então até mesmo pessoas com a mesma descrição Isso, entende? Vai ativar em você. Então, desestabilizou, certo? O teu sistema nervoso autônomo, ele começou a agir. Você ficou com raiva ali. Porra, ativou. Só que ele ficou ali ativado. Aí tá guardadinho. Qualquer gatilho, aquilo volta. Qualquer gatilho, aquilo volta. Certo? De repente, uma semana depois, você tá chegando, aquele cara vem. O que vai acontecer? Você já vai ficar ativado. Não vai ficar? Esse cara, vou falar com ele agora, velho. E o cara vem pra você e diz, bicho, me desculpa, cara. Naquele dia, minha mãe, minha filha, meu namorado, enfim, alguém estava passando mal e estava para morrer. E se eu não corresse, eu não ia salvar aquela pessoa. Mas ela já está bem, eu vim aqui para pedir desculpa, procurei você, mas não achei e tal. O cara se justifica. O que acontece com você? Desarma você. Não desarma? É isso. Então, o que é um trauma? É um fato que está colado numa emoção negativa. No momento que esse mal entendido é resolvido, isso descola. Aquela emoção, ela não está mais aqui, ela fica só o fato. Você não vai esquecer aquilo. Você não vai apagar aquilo. Aquilo vai ficar com normal. Não está colado na emoção negativa. Não tá, e a emoção negativa não vai ativar o teu sistema nervoso de defesa. Entende? Então, o que a hipnoterapia faz é localizar e perceba que você ficou preso num fragmento daquele momento. Porque ali não estava acontecendo várias coisas, você andou, você estava com a roupa, você viu pessoas, mas você só lembrou daquilo. Então, aquele fragmento de momento aprisionou você e tal. No momento que aquele cara pede desculpa, que se justifica, é como se você estava desfragmentado, e agora, aliás, você estava fragmentado e agora desfragmentou. Aí você consegue lembrar de tudo, do resto da cena. Ô Leandro, tira só uma dúvida. Você falava há pouco sobre a questão do desnivelamento que acontece quando a gente tem um pico de emoção e ela volta para o lugar. Eu até falava com você aqui antes, brincava dizendo que era o pico da adrenalina e depois ela volta. Em alguns casos, inclusive eu já vivenciei isso, quando ela baixa, assim, quando as coisas são colocadas de volta em seus devidos lugares, você tem uma reação muito estranha, assim, é um frio, é um tremor no corpo, é algo que, assim, por mais que seja calor, você está se tremendo todo ali. O que é isso? Pronto. Isso para situações reais, né? Você tomou um susto, né? Tem isso. Isso. Lembra que eu falei aqui que tudo que o nosso corpo faz é para o nosso bem? Lembra que eu falei que quando você fica tonto, no lugar alto, tá? Isso é um tilt que dá na sua cabeça, pronto. O tremor no nosso corpo é uma reação natural para ele tentar trazer para essa homeostase. Quando a mãe da gente, a nossa avó, pega a criança no colo, ela começa a balançar. Esse movimento de balanço, entendeu? É o mesmo movimento que o corpo faz naturalmente. O tremor é para ele começar a equilibrar. É para jogar fora essa tensão, entendeu? E dissipar essa energia que estava contida e começar a equilibrar, a regular o seu corpo. E aí você para. Então, é necessário isso? É necessário. Entendeu? É necessário. Porque, entenda, o trauma, né, o medo, toda a questão ela começa no seu corpo. Porque o nosso sistema nervoso autônomo, quando você percebe, fração de segundos, o corpo não reage primeiro. Vamos supor, você está passando e uma superfície quente. Você primeiro tira a mão, depois você toma consciência daquilo. Não é assim que acontece? Se isso não fosse, se não tivesse essa autonomia, né, você ia botar a mão, eu acho que aqui está quente, eu vou tirar na mão, fudeu, queimou seu dedo.
Entendeu? A gente falou muito aqui sobre o que você exerce, mas eu queria falar um pouquinho também, Leandro, de como você chegou até aqui. A tua formação não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com saúde inicialmente, apesar de música ser saúde, na minha opinião. Tu é músico e aí tu engendrou por esse caminho. Como é que foi esse teu caminhar? Esse percurso, né? A minha formação, realmente, a minha primeira formação é em música, né? Eu sou formado em música pela Federal, trabalho com música até hoje, né? Mas aí a música, ela passou não para o campo da primeira profissão, né, principal, primeira fonte de renda, ela passou para ser um hobby, né, de algum tempo para cá. Há 10 anos, né, a gente está em 22, então desde 2011, né, fazer 11 anos agora, eu montei uma empresa de eventos, então eu faço evento corporativo, né? Então perceba, eu comecei a trabalhar com música e da música para a empresa, rapidamente para você entender, tem uma história interessante nisso. Pô, eu sou músico, mas eu queria algo mais, então eu acho que eu vou cantar. Talvez o cantor seja, né, seja um patamar a mais. Só que eu cantava muito mal, né? Tipo, horrível. Pense num cantor ruim, eu era muito pior, entendeu? Só que detalhe, eu não achava que cantava tão ruim, eu achava que eu era o fodão. E tem uma coisa engraçada, foi uma virada de chave. Aí eu fui fazer aula de técnica. Depois de muito achar que eu cantava muito bem, eu disse, não, como eu trabalhava com música, agora eu vou vender meu show. Eu dizia que era a época que eu vendia droga, a droga do meu show. Pude, era horrível. E como eu estava nessa força de vender o show, né? Eu disse, não, eu não vou trabalhar na parte de evento social, eu quero trabalhar corporativo. Aí comecei a vender show para a empresa. E nesse vender show, eu conheci um pessoal que trabalhava com cerimonial e vendia tudo junto, né? E foi nessa migração de evento corporativo. Depois eu passei a fazer tudo sozinho e comecei a trabalhar. Mas só voltando um pouquinho, eu achava que cantava, todo mundo dizia que eu cantava ruim, mas eu não acreditava. E fui fazer aula, acho que eu vou fazer aula de canto, eu já sei cantar, mas eu vou fazer. E a professora era até aqui perto. Era num edifício módulo. Que é lá na frente, um pouco lá na frente. Pronto. E aí ela era uma senhora assim, era da igreja e tal, né? E começamos a conversar, como eu era formado já em música, então o papo foi massa e tal, beleza. Aí eu comecei a cantar. E eu achando que estava botando para lascar, né? Eu cantei, quando eu terminei, ela olhou para mim e disse, meu filho, como você é desafinado. Irmão, e dali eu disse... Pô, é verdade, eu não sei cantar. Aí virou a chave. Então daí eu comecei a estudar, enfim, me dedicar. Aprendeu a cantar? Não, mas hoje eu não canto. Então digamos que hoje eu tô no 0. Antes eu era menos 100. Hoje você sabe a teoria, né? Não, hoje eu já consigo voltar nos cantos, entendeu? Porque antes eu cantava uma vez e não voltava, eu não entendia porque ninguém me chamava de novo. Mas hoje eu já volto, já desenrolo. Hoje eu não passo tanta vergonha, não. Né? Já joga com o público, bastante. Né? Chega no refrão, na parte mais alta, o público canta, tá tudo aí certo. Aí eu já aprendi, aí eu já fiquei malandro de palco. Então hoje eu já domino bem, não passo vergonha. Aí comecei a trabalhar com evento para a empresa. Nessa história dos eventos, eu comecei a trabalhar com treinamento corporativo, então treinamento comportamental para a empresa, então trabalho em equipe, liderança, motivação e tal. Eu sempre gostei muito dessa parte de comportamento, né, de pessoas e tal, sempre me chamou muita atenção. Quando eu montei esse trabalho na empresa, eu chamei uma psicóloga, né, e o nosso amigo em comum, que é Fernando Bastos. Fernandinho fazia parte das dinâmicas, ela fazia parte da avaliação e eu fazia o link entre a empresa e a minha empresa e a empresa que a gente fazia o treinamento. Pronto. Passamos treinamos um monte de gente e tal. Quando foi agora na pandemia, né, que parou tudo assim, eu já tinha normalmente um horário de estudo antes da pandemia. Então eu separava um horário do dia para ler, outro horário para estudar e depois eu começava a trabalhar normalmente. Pandemia parou tudo, eu comecei só a estudar e fazer cursos online. Foi quando eu descobri, eu já sabia, já conhecia hipnose, mas não tinha nenhum tipo de conhecimento. Quando eu comecei a marcar lá, tinha hipnose. Disse, pô, vou fazer, né? Vou ver qual é. Marquei. Fiz o curso online. Horrível. Mas o assunto era massa. O curso em si não era tão bom, mas me despertou, pô, esse assunto é interessante. Quando abriu para fazer alguns cursos ali presenciais, né, aí eu fui para João Pessoa, então fui fazer um curso de hipnose, né, presencial. Aí eu me encantei.
Aí você aprende a técnica, aprende tudo. E nessa busca, foi lá onde eu descobri a hipnoterapia. Né? Que mais completa. Que é uma terapia que usa, entre várias ferramentas, a hipnose. Quais são as outras, assim? Que você As usa? outras, deixa eu só falar, e aí o curso é um cara chamado Rafael Krais. Ele é sensacional, assim. Então, merece todos os créditos, porque existe uma corrente de hipnoterapia, né? E um curso bem famoso, mas eles usam protocolos. Então, é bem limitado. Então, por exemplo, se você chega com depressão, ele tem um protocolo para depressão. Se você chega com insônia, tem um protocolo para insônia. O Rafael, e aí onde eu entro nas ferramentas que a gente usa, ele foi professor desse curso, saiu desse curso, montou o instituto dele, tanto que tem gente que fez essa formação no outro curso e vai para ele. Porque ele conseguiu juntar, né, ferramentas. A hipnose é uma ferramenta, então a gente usa ferramenta de psicanálise, a gente usa ferramenta de psicodrama, a gente usa ferramenta de PNL, usa ferramentas de TCC, que é terapia cognitiva comportamental, usa neurociência, então são várias ferramentas. E o que o Rafael fez? Não existe protocolo. Porque no momento em que ele coloca, quando eu falo aqui que esses adoecimentos são sintomas, isso eu estou apenas resumindo, né, minimamente, ridiculamente, o que várias pessoas já estudaram, o que Freud já dizia, o que Charcot já dizia, o que a medicina muito tempo vem falando. Isso eu não estou trazendo uma novidade, entende? Então a sacada do Rafael foi identificar que isso era possível acessar usando o termo da psicanálise, o inconsciente ou subconsciente, né, o termo usado por Freud, para poder trazer esse conflito emocional para a consciência. No momento que traz isso para a consciência, a gente consegue resolver. Entende agora do exemplo que eu te dei do cara que esbarrou em você, que você caía, tal, pronto. Isso é um exemplo que estava frio na sua cabeça e você lembra disso. Mas com o passar do tempo, ou se isso tivesse ocorrido na infância, um fato traumático, né, você provavelmente não ia lembrar o fato, porque nós vivemos no automático e a gente simplesmente age. Mas a emoção negativa que estava colada naquele fato, ela vai ficar ativa para o resto da sua vida. Porque a nossa cabeça não tem temporalidade. Passado, presente e futuro, isso não existe. Todos os pensamentos acontecem simultaneamente na nossa cabeça. E não tem diferença entre realidade e imaginação. Tanto que, quando eu falo esse exemplo do cara que bateu em você, o cara não precisava estar perto de você, mas você sentia a mesma angústia de que se ele estivesse presente. Entende? Então, a hipnoterapia, com a metodologia que eu utilizo, ela usa essas ferramentas e por isso que ela é eficaz. Ela vai na causa. Então, eu uso a hipnose para localizar, né? Isso eu estou resumindo muito, né? Muito, enfim. Só para que a pessoa que não tem acesso a todo esse conteúdo, ela entenda. A minha função é traduzir para quem não entende. É para uma criança, a partir de 10 anos, entender tudo que eu estou dizendo aqui. Né? Então, eu uso a hipnose para acessar essa memória, esse conteúdo. Eu uso a psicanálise. Então, por exemplo, movimentos de catarse e abreação, que é para você botar para fora ali aquela raiva que ficou guardada. Eu uso ferramentas de psicodrama, né? Que, por exemplo, a emoção, se eu disser para você aqui, raiva, medo, tristeza, para você não faz sentido. Mas raiva de alguma coisa, medo de alguma coisa, tristeza por alguma coisa, entende? A emoção ela tem que ter uma personificação. Então, a hipnose vai localizar e vai entender onde essa emoção está personificada. No caso do pai ou da mãe, de um conflito que você teve na infância, entende? Quando eu trago isso para a consciência, a gente vai poder juntar esses pedaços que ficaram fragmentados. E que, resumidamente, é como se fosse uma compreensão de uma criança que pauta todo o resto da sua vida. Então, o medo de uma criança, no exemplo que eu dei aqui da menina, o medo de uma criança, a raiva, todas as emoções negativas pautaram a vida dela inteira para sempre. E o trauma e a traumatização não ocorrem só de coisas ruins. Pais que são
hiperamorosos e tal, e podem traumatizar também uma criança. Basta que aquela criança passe ali 1 minuto chorando no berço, se ela entender que ela foi abandonada, que ela está sozinha, ela começar a ficar com medo, pronto. É um trauma para uma vida inteira. Trauma para a vida inteira. Entende? Então, não é o fato, é como a pessoa interpreta o fato que vai gerar o trauma, né? Que é a desordem do nosso sistema nervoso simpático, e a traumatização, que é a perpetuação daquela ativação simpática. Entendeu? Leandro, eu fiquei de fato muito impressionado assim, com o tema, com a profundidade que ele envolve e tal. Achei um papo muito bacana. Quem quiser saber mais do seu trabalho, como é que faz? Eu tenho todas as redes sociais, então é Leandro Silva Terapeuta. Leandro Silva Terapeuta no Instagram, tem o meu site, tem canal no YouTube, enfim, todas as redes sociais, né? E entre em contato. Tem vários vídeos, além desse, que eu explico assim. Então, quem quiser saber com mais profundidade e tal, então eu posso passar, inclusive, bibliografia, né? Para que a pessoa, de repente, ela possa entender melhor. Então, quanto mais pessoas entenderem, conhecerem e perderem o medo, né, a gente vai poder salvar mais vidas. Porque uma pessoa que eu trato, ela mexe na vida de um grupo ali, é sistêmico, entendeu? Então, um pai que é alcoólatra, ele vai interferir na vida dos filhos, da esposa, no trabalho, nos amigos, ver quanta gente é impactada, né? Para a pessoa adoecida e o oposto para uma pessoa tratada, entende? Então, Leandro Silva Terapeuta é o contato. Leandro, obrigado. Foi massa conversar contigo, foi muito bom saber um pouco mais sobre esse assunto aí. Não deu tempo de hipnotizar Jackson, mas fica para a próxima vez. Eu tenho certeza que ele vai sair daqui comendo cebola achando que é chocolate. Mas a gente pode hipnotizar ele e jogar nos extras. Boa, gostei, muito bom. Obrigado. Obrigado, meu velho. Foi um prazer enorme. Esse episódio está disponível aqui no YouTube, também está no Spotify. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.